Bom dia a todos. Prazer estar aqui apresentando o Play. Eu sou o Antônio, eu sou brasileiro, vou apresentar em português. Desculpa, não sei falar espanhol. Muito bem. Eu estudo na Universidade de São Paulo, no Instituto de Matemática, e vou apresentar um trabalho sobre Live Coding cooperativo como um modelo de ensino de computação musical, que é minha área de doutorado. Eu iniciei esse trabalho partindo da premissa que a internet hoje em dia está ajudando as pessoas a disseminarem conhecimento e também a adquirirem. Você pode utilizar a internet para aprender quase tudo o que você quiser. Como? Hoje em dia nós temos uma boa qualidade de conexão, não em todos os lugares, mas pelo menos nas universidades nós temos. Temos dispositivos portáteis que têm acesso à internet o tempo inteiro, como celulares e notebooks. As tecnologias estão cada vez mais compatíveis. Mesmo que você acesse seu notebook, você acessa no seu celular e pode interagir com elas. E cada vez mais, algumas ferramentas estão cada vez mais populares. No caso, eu vou apresentar um modelo que pode ser utilizado para ensino de computação musical. E o que seria um modelo de ensino? Ele partiria de instruções com alguns guias para você ensinar a computação musical, como passar o conhecimento e como avaliar se as pessoas aprenderam ou não, e como realizar essa prática. Eu acho que pouca gente aqui sabe o que é computação musical, então vou também explicar um pouco. Computação musical é a área da computação que une música e computação para produção musical, análise de música e recuperação de informações de música. Então é a área que eu trabalho. E partindo de outros modelos, hoje em dia temos os MOOCs, seriam vários cursos online nos quais muitas pessoas, às vezes 100 mil pessoas, conseguem assistir um curso ao mesmo tempo, interagir com professores. Isso é uma nova tendência já há alguns anos. Esse aqui são exemplos de alguns sites onde vocês podem aprender basicamente o que quiser, de tecnologia, arte, história, online, com professores, tutores. Esses cursos vão abrindo de tempos em tempos, se matricula e você interage por lá, utilizando as tecnologias disponibilizadas no site, no sistema. Existem alguns sites como esses que os cursos ficam abertos o tempo inteiro. Então você quer aprender, você não precisa esperar o curso abrir. O material está lá, você vai interagindo. Só que, nesse caso, dificilmente você vai ter o suporte de um tutor, de um professor que propôs o curso. Se também quiser aprender online, alguma coisa voltada à programação, você tem vários sites que apresentam tutoriais e exemplos de código que foram testados e estão comentados para que vocês aprendam o que vocês querem programar. Esses sites são mais voltados para linguagens de programação comuns, como HTML, Java e outros, mas tem várias coisas neles. E existem também alguns sites que propõem o ensino a partir de questões e respostas. Quem é da área de computação deve conhecer muito o Stack Overflow, onde você pode postar qualquer problema que você tenha e as pessoas vão tentar lhe ajudar, dando uma sugestão de código, tentando corrigir seu código. No caso, nesses sites, eles exigem algumas coisas, como um exemplo mínimo de código. Você quer saber como eu ajeito essa estrutura de dados em Java. Mas se você não der um exemplo mínimo de código que você tentou utilizar, eles não têm muito como lhe ajudar. Então eles pedem um Minimal Complete Verifiable Example. E existem algumas ferramentas para quem programa em SQL, JavaScript, que podem ser utilizadas para isso também. Você posta o código e as pessoas podem acessar seu código e tentar modificar e alterar. No caso, seriam essas últimas. JavaScript Fiddle em SQL Fiddle. E outras possibilidades de você aprender alguma coisa de programação com pessoas seria através do pair programming, que seria programação em par, no qual dois programadores vão ter acesso ao mesmo código e vão tentar discutir qual é o problema.
ou um tentar programar e o outro ficar apenas assistindo, olhando e vendo enquanto o outro está programando. Nesse modelo, temos várias metodologias, como, por exemplo, os dois estarem acessando o mesmo código e dois programarem ao mesmo tempo, ou só um programa e o outro vê. Um programa parte, outro programa outro, e tentam fazer o código rodar em conjunto. E também tem o método que é distribuído, no caso, quando várias pessoas podem ter acesso, mais do que duas, né, no caso. E nesse método distribuído temos essas ferramentas online. Vocês podem colocar seu código lá e convidar seus amigos, e várias pessoas podem interagir no mesmo código com você. Só que a maioria dessas ferramentas são voltadas para linguagens de programação comum. Se você quer programar em C, C++, Java, HTML, essas ferramentas vão lhe permitir compartilhar o código e visualizar, em alguns casos, o resultado. Mas na área de computação musical já não tem tantas ferramentas assim. E no caso do meu trabalho está voltado para o live coding, que eu não sei se muitos de vocês conhecem, é uma área da computação musical. Posso dizer que tem uma arte na qual você cria música a partir de códigos. Por exemplo... O microfone está ligado? Oi? Tá. Tá. Aqui eu estou executando... Está sendo som? Estou tentando executar um código aqui, mas... Pronto, aqui eu escrevo código de qualquer código que gere música e vai executar no mesmo tempo. Eu posso gerar música e criar realmente peças musicais com isso. Aqui eu tenho um exemplo mais completo, que já tem código escrito para eu não perder tempo. Isso aqui seria um exemplo de live coding. Espero que não faça muito zoado. Aqui eu poderia escrever esse código e executar durante uma performance musical. E nesse caso, não temos ferramentas para as pessoas aprenderem isso em conjunto, né? E no caso do live coding, a gente utiliza linguagens que são interpretativas. No caso, eu posso escrever um código e o código pode ser executado sem precisar compilar. Você escreve o código em tempo real, você executa o código em tempo real, você escuta o resultado dele, que é para computação musical, então você gera som, e pode gerar vídeo também, imagem. Você escuta também, só que você também tem erros em tempo real. Se você escrever um código errado, ele não vai rodar, ou então vai fazer um ruído para a plateia toda e vai dar um problema. Já existem algumas aplicações com live coding. Isso iniciou basicamente baseado na Liga, The League of Automatic Music Composers, na década de 70, onde as pessoas utilizavam desktops de mesa conectados em rede para criar música com o computador em conjunto. Mas já depois dos anos 2000 surgiram orquestras de laptops. Elas usavam o laptop para fazer música em conjunto. E pensando principalmente nessas orquestras nas quais as pessoas compartilhavam código e faziam música em conjunto, eu e alguns amigos criamos essa ferramenta, o SuperCompare, que é para a linguagem de computação musical Super Collider, e ela utiliza a IDE Atom.io para pessoas que fazem live coding com Super Collider terem como compartilhar código e executar código em conjunto pela internet. No caso, a gente utiliza a tecnologia Web Audio, que permite que você execute código nessa linguagem Super Collider no seu navegador. E utilizamos Cloud Service. Cloud Service permite que você se comunique com vários dispositivos conectados ao mesmo tempo, sem precisar configurar a rede, liberar a porta e outras coisas que você precisaria caso quisesse conectar vários computadores.
quem é da área de computação que trabalha com rede sabe, se você quiser se comunicar com o computador, diretamente com um computador que está no Brasil, aqui do Peru, você tem que abrir portas na internet, pegar o IP, ver se o firewall está liberado, para poder essa comunicação não ter problema. No caso, quando você utiliza Cloud Service, basta apenas que o computador esteja conectado à internet. E no caso, como basta apenas que esteja conectado à internet, nós podemos realizar o live coding em qualquer lugar do planeta. Pode estar uma pessoa no Brasil, outra nos Estados Unidos, e as duas vão estar compartilhando o mesmo código e programando juntas ao mesmo tempo. Aí pensando nisso, eu criei essa ferramenta, o SuperCopé, que ela se conecta pela internet, as pessoas podem programar juntas. E durante alguns experimentos a gente percebeu que, por exemplo, eu não sabia programar muito e eu em algum momento sabia mais. E a gente começou a ensinar o outro de forma cooperativa. Eu vejo o erro dele, faz assim que é melhor. E aí surgiu a ideia do Cooperative Live Coding, que seria uma forma de praticar o live coding e ensinar o live coding, ensinar a computação musical de forma cooperativa, utilizando essa ferramenta. E no caso, a gente definiu esses principais funcionalidades que a ferramenta permite e que pode ser utilizado, né? O uso de comentários para discussão, ou uma pessoa pode ajudar o outro a ajeitar código e interagir durante aulas e ensino à distância. No caso, usar códigos para discussão. Por exemplo, nesse código aqui vamos supor que aqui são duas pessoas, uma no Brasil e outra nos Estados Unidos, e as duas estão programando juntas o mesmo código pela internet. E aí eu posso utilizar, eu estou explicando aqui como é que faz um filtro ADSR, eu escrevo um comentário na linguagem. E como esse código está compartilhado, as duas estão vendo o mesmo código, eu posso escrever isso e descrever também, olha, você que quiser usar isso aqui, faz assim, por texto, sem precisar de vídeo, sem precisar de áudio, já que está todo mundo compartilhando o mesmo código. Se eu, por exemplo, escrevo esse código errado, esqueço o ponto e vírgula ou um parênteses aqui, e o meu amigo está olhando, ele pode também perceber isso e, à distância mesmo, ele me explica através dos comentários e diz, olha, coloca os parênteses aqui, que está faltando. E aí ele pode, como ele também tem um código e ele também pode executar no computador dele, ele pode testar a própria correção em tempo real, como se fosse um chat de código, né? Podemos também utilizar essa ferramenta para sala de aula. Por exemplo, eu estou aqui, sou professor de Super Collider, de Live Coding, e todos vocês poderiam se conectar com o seu notebook nesse mesmo código e compartilhar a ferramenta. E eu poderia executar o som no meu computador, vocês poderiam executar no de vocês, mas eu também poderia executar o mesmo código no computador de todos, através dela. Eu tenho alguns atalhos que eu posso pedir para executar o código em todos que estão conectados ao mesmo tempo. E isso faz com que todo mundo escute, cada um com seu fone de ouvido, caso queira, o mesmo resultado de código que está sendo apresentado. E aí eu poderia dar uma aula até, eu estou viajando, mas quero continuar dando aula, eu posso dar outra ferramenta e todos os alunos vão estar interagindo comigo através dela. E no caso você esteja com dificuldades para aprender a linguagem, você ainda pode solicitar algum tutor online, alguma pessoa que está, o melhor professor de live coding mora lá na Irlanda. Como eu vou ter aulas com ele? Pelo Skype, talvez, compartilhando tela. Com essa ferramenta, permite que os dois, alguém daqui do Peru e alguém da Irlanda, se conectem, compartilhem código e escutem os resultados. Então não precisaria utilizar tantas outras ferramentas. Em uma ferramenta só você faria tudo. Eu vou aqui tentar fazer um exemplo. Se a internet estiver funcionando, só testar. Não tem cabo aqui de internet, né? Eu entrei na Playfonente.
está funcionando aqui. Aqui? 60. Como eu falei, o único requisito é a internet, só que se não tiver internet aí não dá para demonstrar. Tudo bem. Eu vou mostrar pelo menos como funcionaria a ferramenta se a internet estivesse funcionando aqui. No caso, eu tenho algum código que eu quero compartilhar com alguém e eu utilizo o pacote que eu falei, o SuperCopé. E eu posso criar... Eu posso iniciar... Ali, não sei se dá para ver. Eu posso iniciar uma sessão de pareamento de código e ele vai me dar uma chave. E essa chave é a única coisa que eu preciso para compartilhar esse código que eu estou trabalhando agora com várias pessoas. Então eu copiaria essa chave e em outra pessoa que quisesse conectar, ela iria abrir o mesmo programa e ela iria utilizar a mesma chave. Se a internet aqui estivesse funcionando, aquele código que está aqui teria aparecido aqui. Então, todos teriam compartilhado o mesmo código. E pela própria internet eu poderia escrever comentários. E o que eu escrevesse aqui, como o código estava compartilhado pela internet em tempo real, todos que estivessem conectados iriam receber. E aí eu poderia usar o código, o comentário, como eu falei, para dizer que esse código faz isso. E eu poderia executar o código também, como eu falei, em todos os computadores que estivessem conectados. Eu executaria esse comando e todo mundo iria ouvir o mesmo som. E assim eu teria como ensinar o live coding e todo mundo teria uma experiência sonora, a mesma experiência sonora e ao mesmo tempo. E poderia verificar, por exemplo, aqui eu coloquei, fiz um erro, aí aqui apareceu o erro. Se eu executasse aqui, todo mundo iria ver o erro que estava sendo executado e eu poderia corrigir, você escreveu aqui errado. Aí eu poderia fazer uma alteração na hora e todo mundo iria ver, estava todo mundo compartilhando o mesmo código. E de forma cooperativa todos iriam estudar e aprender o live coding, de certa forma. Esse aqui é um código de exemplo, só para mostrar mais o que é que a computação musical pode fazer. Esse aqui faz mais zoado, espero que não seja problema. Então, esses códigos representam esse som, e aí eu posso ensinar vocês a como programar esses sons com essa ferramenta, eu estando no Brasil e vocês no Peru. E eu posso executar esse som no computador de vocês e todo mundo escuta ao mesmo tempo o mesmo resultado. E assim todos têm como aprender e praticar o live coding em conjunto. Bem, é só isso, eu agradeço a presença de todos. Se tiverem alguma questão... Por favor, se tiverem alguma questão, falem devagar, que eu não entendo espanhol muito, quando é muito rápido. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Oi. ¿O en inglés? Inglês? O espanhol, eu tento entender. Okay, the first question is, what happens if one programmer modifies the code of the other programmer? What happens if one programmer
modifies part of the code of the other programmer. ¿Qué pasa si uno de los programadores modifica una parte del código del otro programador? Como todos estão compartilhando o mesmo código, todos vão ver todas as modificações. Aqui nesse exemplo, tem uma cor vermelha aqui e um azul. Isso representa o que cada programador está fazendo. Então, eu sou esse aqui, eu consigo ver que esse programador está alterando essa linha. E esse programador consegue ver que esse aqui está alterando essa linha. Então, eu sei o que cada um está fazendo. Então, realmente, um pode alterar o código do outro. A ideia é que todos compartilhem o mesmo código. Então, isso faz parte da aplicação. Que um altere o código do outro mesmo. A gente não tem registro do que é alterado, mas como a ideia é ensino, então supõe-se que todos estão querendo um ajudar o outro. Então, vai alterar o código só para danificar. Como chegar aqui e colocar um ponto e vírgula só para fazer o código dar errado durante a aula, né? Não tem segurança para evitar que outra pessoa altere. Todos podem alterar tudo. La herramienta es multiplataforma. Funciona en 2 o más sistemas operativos. A parte de compartilhar código está funcionando perfeita no Windows, Linux, Mac, mas a parte de som precisa de configuração no Windows. Não é todo o Windows que suporta, porque o Windows varia muito, XP 7, 10, então a parte de tocar som em todos ainda não funciona perfeito em todos os Windows. Mas no Linux, todos os Linux funcionam normal. E no Mac tem uma restrição que é a partir do 10.8 que ele funciona, mas não é restrição da minha aplicação em si, é porque o programa Atom só funciona no Windows 10, no Mac 10.8 em diante. Não tem versão para ele anterior. Oi, parabéns pelo seu trabalho. Eu queria perguntar para você quantas telas você pode ter no computador. Eu acho que tem um limite, né, de telas que você pode ter, né? Quantas você pode? Quantas telas dessa aplicação podem ter ao mesmo tempo? Quantas você pode compartilhar, né? Nesse momento, quantas pessoas podem estar aí na tela, né? Sim. Isso depende do plano do serviço que você utiliza. Como eu estou utilizando um serviço gratuito, tem restrições de ter no máximo 20 pessoas conectadas e transferir até 100 mil mensagens por dia. Mas se você utilizar o serviço pago, você pode ter até 10 mil pessoas conectadas e 1 milhão de mensagens por dia. Então você poderia abrir vários arquivos e ter muitas pessoas compartilhando o mesmo código. O limite de arquivos abertos para o live coding iria depender do seu computador, porque se você tem um computador fraco, para ele tratar esse código e gerar música, ele precisa ser bom. Então, se você tiver muitos arquivos de live coding abertos, talvez você tenha um problema. Mas isso depende do computador também. Mas em questão de pessoas participando, é isso. No modo gratuito, até 20. Mas se você pagar, pode ter 100, 1.000, 3.000, 10.000 pessoas. Antonio, ¿dónde puedo descargar el código del lenguaje? ¿Tienes alguna... Baixar o código para usar? Sí, el código para empezar a desarrollar. O código da aplicação? Sí. Acho que não está o link aqui. Não está. Essa minha aplicação ela é código aberto, então se quiser utilizá-la, basta procurar pelo nome Supercopé. Não tem nenhuma outra aplicação na internet com esse nome, pelo menos até onde eu sei. Então o código está no GitHub, vocês podem pegar o código lá e utilizar e modificar e entender como eu fiz a aplicação e pode ver também como funciona essa questão de compartilhar código. E se você quiser código
como esse código que eu utilizei para gerar o som, existem vários sites de pessoas que praticam live coding que elas colocam esses códigos online. Então você também pode pegar esses códigos de exemplos para aprender. O problema é que você não tem muitos sites que ensinem a praticar live coding. Então você teria que ter um amigo que lhe ensinasse, ou então você aprende a linguagem toda e vai praticando. Aí essa ferramenta é para facilitar. Se você quer aprender live coding, você não precisa ter um amigo próximo. Você pode chamar qualquer pessoa de outro país e vocês podem compartilhar o código e executar o código e sintetizar o código e ouvir o resultado juntos ao mesmo tempo. Aí você pode pegar esse código na internet para aprender ou chamar alguém para lhe ensinar a programar isso. Aí vai de... Antonio, te agradezco por la presentación. Es un tema bastante nuevo, yo creo, para todos nosotros y bastante útil. Yo creo que hay mucho campo acá por investigar y a nombre de la organización, la entrega de la presentación.